tia Dolores, mas tem a minha mãe também, que era caçulinha, né? E tem mais eu, meu irmão, minha irmã, meus primos aí, filhos da tia Dolores, são parte da nossa vida, né? Alguns já se foram aqui, mas nós temos lembrança deles também. Então, a memória que eu tenho do meu avô é algo muito bom, muito gostoso de lembrar, de recordar. Eu fui privilegiado. Eu agradeço a Deus que eu fui um privilegiado, porque eu tive mais contato, eu já vivia aqui em Itatiaia. Os outros, a maioria dos filhos, meus tios e tias, estavam morando já em outros locais, então era difícil para meus primos estarem aqui junto com ele. Eu não tenho muita coisa contada assim, porque logo nós nos mudamos e depois as visitas para a casa deles era mais assim, ficavam mais difíceis, que dependíamos de condução, essa coisa toda. Ele veio a falecer com 83 anos. Isso porque foi atropelado, porque quebrou o braço, teve vários acidentes, porque o braço ele perdeu foi um invento também. Nem todos os inventos davam certo, né? Teve um invento que ele foi uma correia que arrebentou da máquina, uma máquina que torrava café e girava aquela bola, e ele fez um sistema de engrenagens e ele colocou aquela correia, arrebentou e não tinha como emendar, então ele pensou em fazer uma correia com um saco de estopa, amarrou os sacos de estopa, colocou lá e começou a girar. Só que aquilo soltou e pegou na engrenagem. Ele foi tentar tirar com um braço, só que a máquina puxou ele e quebrou aquele braço. Hoje em dia seria diferente, ele talvez não perdesse aquele braço. E depois, ele como tinha o sítio, ele viajava, ia muito lá no sítio buscar material. Tudo que plantava no sítio ele ia buscar para trazer para o armazém aqui embaixo. Tem história dentro da Itatiaia. E aí nessa travessia, antigamente a Dutra era mão e contramão, uma vai e outra vem. E ali ele distraiu, foi atropelado pelo carro e esse veículo até socorreu ele, socorreram, levaram para o hospital em Resende e a perna ficou fora de tamanho, ficou menor que a outra, então ele mancava dessa perna e era difícil para ele andar. Nada disso segurava ele, nada disso prejudicava, porque ele realmente só pensava em trabalhar, ele não era de ficar parado. Isso aí eu herdei dele também, porque eu já sou aposentado, já tem 20 anos que eu aposentei e não paro de trabalhar. Quando ele não teve condição de andar mais, pela idade, pelas dificuldades dele, aí ele não demorou muito, ele partiu. Faleceu com 83 anos. Então, graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa que foi o nosso avô, que foi um ser maravilhoso, que na minha vida eu tenho muitas boas recordações dele. Ele 87 anos de idade e o tempo todo ele frequentava esse sítio. Foi dividido em dois, uma parte ficou para ele e ele, até bem velhinho, ele ainda cuidava disso aqui, ele se sentia muito bem nessas terras. E isso daqui é uma floresta que faz em torno com a mata, faz parte da mata da reserva do Parque Nacional do Itatiaia. E eu cresci com o meu pai falando de ecologia numa época em que essa palavra nem era explorada. Cada árvore, cada bicho aqui dentro tinha uma conservação muito grande. Os imigrantes, eles que já viviam em países devastados, encontraram essa beleza selvagem no Brasil e aqui quiseram fazer a preservação. Essa ideia de preservação
foi uma das grandes riquezas que eu culturalmente adquiri dos meus antepassados e que principalmente passado a mim pelo meu pai. E é isso, que eu tenho um pouco da lembrança deles, são muito boas, muito saudosas. Mas é pouca coisa, eu sei. Mas foi essa a minha convivência com meu avô, que eu amei e amo até hoje, e jamais vou esquecer dessas poucas coisas. A lembrança que eu tenho do meu avô é que ele era uma pessoa honesta, era muito sério, mas amoroso. Nos ensinou muitas coisas. E muitas histórias que ele contava também, que depois de uma certa idade, ele repetia muito aquelas histórias. Já estava no finalzinho, ele não podia sair, mas a gente ia lá visitar ele e ele contava as histórias tudo de novo. E a gente gostava de ouvir. É como se fosse um filme repetido, mas um filme gostoso de ouvir. Estou satisfeito, alegre por recordar do meu avô. Leão Camede Batista faleceu aos 83 anos no dia 10 de agosto de 1963. Leão Camejo, uma história além do tempo. Este documentário mostra que não importa quanto tempo passe, quando tocamos os corações das pessoas que amamos, seremos sempre lembrados. Ao Senhor Leão, agradecemos por ter feito parte de tantas vidas e aquecido tantos corações. E não importa onde esteja, sua história ainda vive e será lembrada por aqueles que deixou.